Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das plantas. As plantas, elas são pertencentes do reino Plantae. Se escreve plantae, mas não fala plantae, fala Plantae, ok? Lembrando que as plantas são seres autótrofos. O que é isso? Elas produzem o seu próprio alimento. E também elas são seres pluricelulares. O que seria isso? Elas contém uma grande quantidade de células, certinho? Além disso, elas também apresentam o que? Clorofila, tá bom? A clorofila, ela é um pigmento que pode ser encontrado dentro de uma organela chamada cloroplasto, certo? Essa organela pode ser encontrada somente nos seres vegetais. As plantas são classificadas em 4 grupos, sendo elas as plantas com semente e as plantas sem semente. As plantas com sementes, elas são as gimnospermas e as angiospermas. E as sem sementes são as briófitas e as pteridófitas, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da célula de uma planta para vocês e depois nós vamos ver um pouco sobre esses 4 grupos de planta, tá bom? Além dos cloroplastos, essas células apresentam estruturas específicas, como a parede celular celulósica, que reveste a membrana plasmática, dando proteção e sustentação à célula, e o vacúolo de sulco celular, que pode armazenar várias substâncias, como por exemplo a água, que atua na digestão intracelular. Na página 38 do livro de ciência de vocês, está escrito plantas sem sementes. Correspondem às briófitas e pteridófitas, plantas que normalmente se desenvolvem em ambientes úmidos, o que está relacionado principalmente ao seu tipo de reprodução. Nesses dois grupos de plantas, a reprodução acontece por alternância de gerações, ou seja, formado por duas fases, uma assexuada e a outra sexuada, ou seja, uma geração faz a reprodução e a outra não consegue se reproduzir, ok? Agora vamos falar um pouco das plantas briófitas, que são as sem semente, ok? Elas são muito pequenas e simples, crescem em locais úmidos e com pouca luminosidade. Entre elas podemos destacar os musgos. Lembrando que os musgos, eles podem crescer em troncos de árvores, em rochas, em muros. É aquele lodinho verde, certo? Aquilo lá que é o musgo. Um detalhe sobre as briófitas. Elas não apresentam os vasos que são condutores de seiva, que conduzem a seiva, né, das árvores. Por isso que elas não crescem muito, porque os nutrientes ele tem que passar de célula por célula, bem devagarzinho, já que essas plantas não apresentam os vasos condutores. Isso classifica-as como plantas avasculares. Agora vamos falar um pouco das plantas pteridófitas, que também fazem parte das plantas sem sementes. Ao contrário das briófitas, as pteridófitas têm os vasos condutores. Então elas não são avasculares, elas são vasculares, plantas vasculares, que têm grande porte. Como elas têm grande porte, elas apresentam raiz, caule e folhas. Na página 40, vou ler um trechinho para vocês sobre as pteridófitas. A maioria das plantas desse grupo é terrestre, desenvolvendo-se em lugares sombreados e úmidos. Porém, a presença de vasos condutores de seiva permitiu às pteridófitas, como a samambaia e a cavalinha, que se distribuíssem por número maior de ecossistemas, para além das florestas tropicais. Então isso quer dizer o quê? Que essas plantas que foram citadas, elas além de ficarem no chão, né, que elas são terrestres, elas conseguem também ficar por cima de outras plantas, certo? As pteridófitas, elas têm grande importância ecológica na manutenção da umidade do solo. Além de servirem de abrigo e alimento para várias espécies de animais e de insetos pequenos. Plantas com sementes, ou gimnospermas e angiospermas. Por elas terem semente, elas não dependem unicamente da água para elas estarem se reproduzindo. Com isso, elas podem
se reproduzir em qualquer ambiente e dominar qualquer ecossistema da Terra, né? Espero que elas não sejam vilãs para dominarem o mundo. Sendo assim, elas conseguem fazer o quê? Aumentar a biodiversidade nos ecossistemas. As sementes se formam durante o processo de fecundação, onde os gametas femininos e masculinos se unem, formando o embrião. Gimnosperma significa sementes nuas. Foi o primeiro a apresentar sementes, porém não apresenta frutos para protegê-las, por isso recebeu essa denominação. Olha só que interessante, essas plantas, que também têm vasos condutores de seiva, podem ser encontradas em diferentes ecossistemas, desde desertos ou regiões áridas até locais com neves, e que podem ser os pinheiros e os cipestres, certinho? Que são as plantas chamadas de coníferas. Então, assim, realmente elas podem se reproduzir em vários ecossistemas. Angiospermas. O que caracteriza elas são o quê? A presença de flores e frutos. As angiospermas correspondem ao grupo com maiores biodiversidades do mundo. Se as gimnospermas, que são sementes nuas, né, não tem o fruto para envolvê-las, já se reproduzem com facilidade em vários biomas, imagina a angiosperma, que tem uma semente, que tem uma proteção. Nas angiospermas, as flores, que são as responsáveis pela reprodução dos gametas, tanto os femininos quanto os masculinos. Então, as flores fazem parte do quê? Do sistema reprodutor das angiospermas. Além delas produzirem os gametas, é nas flores que ocorre a fecundação e a formação tanto de frutas quanto de sementes. Quem tem árvore frutífera em casa sabe, né, que quando a árvore está cheia de florzinha, é sinal que o quê? Que vai ter muito fruto. Então, isso é a prova de que as flores também fazem parte da produção da semente e do fruto. Porém, as flores não reproduzem os gametas femininos e masculinos ao mesmo tempo, certo? Existem as plantas masculinas da mesma forma que existem as plantas femininas, certo? As plantas masculinas, elas produzem os gametas masculinos, porém elas não dão frutos. Já as plantas femininas, que as flores produzem os gametas femininos, essas geram frutos. Estrutura das plantas. As plantas apresentam órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Os órgãos vegetativos, eles apresentam a função o quê? De manutenção da vida da planta e também auxiliam nas suas funções básicas de sobrevivência. Já os órgãos reprodutivos, como o próprio nome diz, são responsáveis pela reprodução das plantas. Agora vamos falar um pouco sobre os órgãos das plantas, tanto os órgãos reprodutivos como os órgãos vegetativos. Vamos iniciar pelos órgãos vegetativos na página 48 do livro de vocês. As raízes são órgãos que têm como funções principais a fixação da planta no solo e a absorção de água e sais minerais do ambiente. São encontradas em quase todos os grupos de planta, exceto nas briófitas. Em algumas espécies, as raízes também podem desempenhar uma função muito importante, a de armazenamento de substâncias nutritivas em forma de amido produzidas na fotossíntese. É o que acontece na cenoura, beterraba, mandioca e entre outras. Essas são raízes chamadas de tuberosas. Raízes aquáticas. Esse tipo de raiz absorve água e sais minerais e armazena ar para facilitar a flutuação da planta. Raízes subterrâneas. Essas raízes desempenham um papel ecológico muito importante, pois mantêm as partículas de solo agregados e evitam que sejam levados pelo vento e pela chuva, o que caracteriza a erosão. Os dois principais tipos de raízes subterrâneas são a raiz axial e a raiz fasciculada. A raiz axial, ela apresenta uma raiz principal, de onde partem as raízes secundárias. Um exemplo dela é a raiz do feijão. Já a raiz fasciculada, ela apresenta um conjunto de raízes finas de tamanhos semelhantes, partindo de um único ponto e se espalhando pelo solo.
Um exemplo de raiz fasciculada são as gramas no solo. Raízes aéreas são as que ficam sobre o solo, fora da terra. Isso ocorre geralmente em solos muito rasos ou alagados. Dois exemplos dessas raízes são as tabulares e as raízes escoras ou suporte. Raízes tabulares, presentes em árvores de grande porte que crescem em solos rasos, nas florestas tropicais, e auxiliam na sustentação da planta. Raízes escoras ou suporte, presente em plantas encontradas nos manguezais, aumentando a fixação no solo lodoso que recebe a interferência de marés. Podem também ter raízes respiratórias, que crescem fora do solo com orifícios especiais para absorver oxigênio. Verbos terminados em jar e gear. Escreve-se com J a conjugação dos verbos terminados em jar e gear, ok? Exemplo, bocejar, gojear. Agora vamos para viagem e viagem com G e viagem com J, certinho? A palavra viagem será escrita com G, presta atenção, quando ela for um substantivo. Como assim?
O exemplo que o livro nos traz: espero que façam uma boa viagem. Uma, artigo. Boa, adjetivo. Viagem, substantivo, ok? Já a viagem com J, ela será escrita quando nós estivermos conjugando o verbo viajar. A palavra viagem somente será escrita quando nós estivermos conjugando ela, ou seja, quando estivermos nos referindo a ela como um verbo. Um exemplo que o livro nos traz também é: espero que viagem com J. É quando nós estamos conjugando o verbo viajar, comumente na terceira pessoa do plural. Que eles viajem. Nesse caso, eu estou conjugando o verbo viajar, então ele é com J. Em uma frase pode ficar assim: espero que eles viajem bem. Nesse caso, viagem com J, ok? Viajar é com J e a conjugação do verbo é com J. Porém, quando a viagem se torna um substantivo, nós escrevemos ela com G. Advérbio e locução adverbial. Locução é quando nós utilizamos mais de uma palavra para nos referirmos a algo ou alguém. Nós já vimos as locuções verbais e agora vamos ver as locuções adverbiais. Primeiro, o que nós temos que saber? O que são os advérbios? Pelo nome, vocês já devem ter percebido que ela tem alguma relação direta com o verbo, né? Porque advérbio, exatamente. O advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, ok? Ela não varia em gênero, ela não varia em número, ela não varia em pessoa. Porém, o advérbio não modifica somente o verbo. Ela também pode modificar um adjetivo e o próprio advérbio. Olha um exemplo que o livro nos traz. O verbo caminhei, ele também é uma frase e uma oração, porque toda oração tem um verbo, certo? Ele indica o quê? Que eu estou caminhando. Porém, eu posso colocar também um advérbio após ele. Caminhei rapidamente. O que esse advérbio está indicando? Que além de eu estar caminhando, eu estava caminhando o quê? Rápido. Esse é um advérbio de modo, porque ele indica o modo como eu estava caminhando. Depois também nós temos o exemplo: ela é bonita. Sem nenhum advérbio, somente com pronome, verbo e adjetivo, ok? Porém, eu posso colocar um advérbio de intensidade. Como que ficaria se eu colocasse um advérbio de intensidade? Ela é muito bonita, ok? Um exemplo agora de advérbio e depois locução adverbial, ok? Certeza, isso não vai acontecer. Certeza é somente um advérbio, ok? Agora, para virar uma locução adverbial, eu devo falar: com certeza isso não vai acontecer. Por que que virou uma locução adverbial? Porque eu usei duas palavrinhas para me referir, para me expressar, ok? Outra coisa, para a gente prestar bastante atenção porque é muito interessante. A maioria, não quer dizer que são todos, a maioria dos advérbios terminam em mente. O que a gente tem que fazer? Prestar atenção para não confundir com ente, ok? Porque os advérbios, a maioria, terminam em mente, ok? Dia 22 de agosto, dia do folclore. É muito importante nós estudarmos sobre o folclore brasileiro, porque além de trazer um pouco da nossa cultura, traz também um pouco das nossas raízes. Estarei enviando para vocês um pequeno trabalho, uma pequena pesquisa para vocês fazerem, gravarem o vídeo e estarem me enviando. Na sexta-feira, eu que vou gravar um vídeo especial para vocês, conversando um pouco sobre folclore, tá bom? Então, tchau, tchau, meninos, até mais!